o autoconhecimento, você vai se conhecer. Você vai se conhecer, você vai analisar quais pontos fortes eu tenho. Você vai potencializar esses pontos fortes. E os pontos fracos, que no caso, que são, no meu caso, era muito essa questão da timidez. Eu queria, sempre quis buscar, sempre quis gravar vídeos, sempre quis falar bem, captar cliente, mas eu tinha essa dificuldade. Eu fui tendo que trabalhar isso. Mas por que é assim? Por que eu funciono assim? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, com uma convidada muito especial. E tô conseguindo trazer a mulherada aqui, isso é muito bom, muito bacana. E ela, mais que uma cliente, ela virou uma amiga, uma irmã em Cristo. É uma pessoa que eu aprendi a admirar demais, gente. Tem uma história incrível que vocês vão se inspirar muito na história dela. É a Rose Almeida. Ela é da Decisiva Contabilidade. Ela é nossa cliente há um bom tempo já tá no mercado contábil há um bom tempo e eu trouxe aqui ela para te inspirar. Você é contador, você é contadora, para vocês verem como que alguém consegue sair de uma pessoa tímida, que quando eu conheci a Rose, gente, é uma história incrível, e fazer a transformação. Muitas das vezes você não fala, não vou conseguir e tal, mas a Rose é uma prova que conseguiu, ela venceu e tá aí cada dia mais vencendo. Rose, obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu sei que sua vida é corrida pra caramba. E melhor do que a Marta falar da Rose, já fiz aqui a introdução, eu quero que a Rose fale dela. Quem é a Rose? Por que a Rose resolveu virar contadora, entrar nesse mundo contábil? Fala aí pro pessoal. Olá, pessoal. Marta, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Você é mais do que uma parceira de negócio, cuida aí do nosso marketing já faz um bom tempo, mas uma amiga e uma parceira mesmo. Sempre que eu preciso de alguma coisa, penso na Marta e você sempre está ali para apoiar, para incentivar. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço aí pelo seu tempo conosco, Imagina. por ter confiado na gente. Sim. Eu que agradeço mais uma vez e por você estar aqui com a gente. Bacana. E é muito legal ter essa oportunidade aqui, trazer a mulherada, né? Porque daí nós conseguimos falar do dia a dia. Isso é muito importante, né? Como a Marta já falou, eu sou a Rose Almeida, sou aqui da Decisiva de São Paulo. E quem é a Rose? A Rose é a esposa do Leandro, mãe do Rick, do Vinícius. Eu amo a vida, amo viver. Assim, sou uma mulher de muita fé, uma mulher que não desiste, né? Minha frase aí é: nunca desista dos seus sonhos. E eu falo que eu não escolhi a contabilidade. A contabilidade que me escolheu, Marta. Show de bola. Por quê? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Minha mãe fazia limpeza na casa de uma contadora. E aí, minha mãe queria que eu já começasse a trabalhar. E aí, essa contadora compartilhou que precisava de uma menina e tal. E aí, arrumou para mim e eu fui lá. E lá foi uma escola, assim, para mim. Fiquei 4 anos. Era um escritório bem pequenininho. Então, fazia de tudo. Então, eu aprendi de cada departamento. E aí, começou. Eu não tive, assim, aquela escolha. Vou escolher contabilidade 100%. Não. A contabilidade me abraçou. Show. E aí, daí por diante, fiquei lá 4 anos. Depois, mudei para um outro... Ela mudou aqui para São Caetano do Sul. Não ficava compatível com, né, com o endereço e tal. E aí ela esperou eu arrumar outro trabalho, que foi onde eu fiquei 12 anos, que também foi uma escola. Então, eu tenho muita gratidão por esses 2 escritórios que eu passei. A Graça e o Cláudio Cardoso me deram, assim, muito apoio. Foi, assim, a base da contabilidade. E aí, a vida foi indo, as coisas foram acontecendo e eu fui aí evoluindo nessa parte da contabilidade. E você se formou, e aí você foi lá, fez faculdade de contabilidade. Então, até fazer faculdade demorou um pouquinho, né? Por quê? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, fiquei 4 anos, com 20 eu fui para esse escritório. Certo. E aí eu fiquei grávida. E eu tive uma criança especial, um filho especial. E aí minha vida ficou um pouco complexa. Então, eu demorei um pouquinho para fazer faculdade. Eu fiz faculdade porque essa empresa, esse escritório, me ajudou a fazer a faculdade. Bacana. Pagava metade, eu pagava metade. Aquele perrengue todo, né? Quando você tem o primeiro filho e ainda com, né, Sim, com uma situação assim, mãe solo. Mas e aí eu fiz a faculdade. E aí começou a ficar assim complexo essa questão de horário. Eu precisava de horário, precisava ganhar mais, Marta. Eu fazia um monte de coisa para completar a renda, aquela coisa loucura toda com tratamento, medicamento e tal. E aí
eu fui empreender. Apareceu aí, estava terminando a faculdade. E aí apareceu a oportunidade de empreender e eu fui empreender. E aí começou a minha trajetória como empreendedora. E faz quanto tempo você tem o escritório, Rose? O escritório eu tenho há 13 anos. 13 anos, Eu trabalho na contabilidade há 30 anos. Certo. Muito tempo. Muito tempo. E aí, com o escritório mesmo, são 13 anos. E nessa jornada, até porque assim, eu sempre falo que eu trago o pessoal aqui, bem chão de fábrica mesmo, bem pé no chão, que a gente sabe que não existe almoço grátis, não existe... Todo mundo tem suas dificuldades, até tô falando pra Rosa antes de começar. A gente chega aqui matando um leão por dia, é tanto problema que só Deus na causa, né? É isso mesmo. Então, nessa jornada da contabilidade, tá? Nesses 13 anos, a contabilidade mudou bastante. Mudou. Me diz, o que nessa jornada, Rose, você tem aprendido? O que mudou? O que antigamente era mais simples e hoje não é tão simples assim? O que a Rose teve que fazer para se renovar, para continuar avançando? Então, quando eu comecei, nossa, mudou demais as coisas. Porque era a época de datilografia. Era a época que o imposto era... Cada dia era um valor com o FIR. Tinha que datilografar todas as guias. Tinha gel, aquele negócio de... A contabilidade não era assim um sistema, era um negócio de gel. Eu não cheguei a mexer, mas eu cheguei a visualizar. Então, eu peguei essa fase toda, assim, meio antiga da contabilidade e essa modernização. Só que, assim, eu sempre fui dessa parte operacional. Então, sempre me colocaram para gerir departamento, passei por todos os departamentos, eu sempre estudei muito, gosto muito até hoje de estudar. Então, assim, Marta, mudou demais tudo. E ainda mais quando você vai empreender. Porque uma coisa é você saber fazer lá o fiscal, o DP, a contabilidade. Outra coisa é você começar o seu negócio. E aí você ter que entender do marketing, entender das vendas, captar cliente. E aí começou o negócio a apertar. Certo. Por quê? Na faculdade a gente não aprende essas questões. Na prática. Verdade. E nem na teoria. E no escritório contábil, quando você trabalha, no meu caso, eu sabia muito bem a parte da técnica. E aí começou o meu grande desafio. Né? Eu sempre me dei muito bem com as pessoas por entender muito bem, por ser educada, por entender muito da parte técnica. Mas e aí para entender o marketing? E aí para poder conseguir vender, para trazer os clientes? Como que foi, né? Diz isso aí, porque você começou seu escritório, você começou já com cliente, sem cliente. Como que foi quando você decidiu ter o escritório? Então, na verdade, o escritório eu comecei... Fui sócia da Altair lá atrás também. Foi até que eu conheci ela, foi quando ela era sócia do Altair. Isso. E nós tivemos... Eu sabia a parte técnica e ele estava nessa pegada de mudança e tal. E aí nós conquistamos um escritório de um cara que faleceu. Um contador que faleceu. E aí a família não quis, as filhas não queriam continuar. E aí, através de um contato dele, ele me chamou e foi assim. Então, nós já tínhamos uma carteira de cliente e mais alguns amigos, essas coisas que sempre no começo começa. Sim. Tá? Foi assim. Foi desse jeito, né? Foi desse jeito. E aí, quando você separou a sociedade do Altair, você viu que você tinha que... Nessa transição toda da contabilidade, você viu que você tinha que avançar para trabalhar com vendas, marketing. E quando eu conheci você era bem tímida, né? E era. Assim, essa timidez, eu acredito que nem seja timidez, era por causa da técnica. Como você sempre foi uma pessoa muito analista, tá ali. E a maioria dos contadores, a gente sabe que eles têm esse problema. Não vou dizer que pode ser timidez, mas é por causa que a pessoa mais técnica realmente não tá pro comercial, não tá pra marketing. Como foi essa virada de chave que falou assim, caramba, se eu não vencer essa barreira, se eu não for gravar vídeo, se eu não for fazer marketing, aí, como que foi isso? Então, isso foi um período de muita decisão. Não é à toa que a empresa chama decisão. Porque ou eu falava, não, vou voltar para trás, vou para um escritório. Só que meu propósito era... Eu sempre fui muito visionária. Então, eu consigo enxergar, mas não sabia ainda como seria. Sim. Mas saio da minha zona de conforto e vou para a batalha. E aí,
eu visualizei, não, vou continuar, mas eu preciso trazer cliente para o escritório. E como que eu vou fazer isso? Eu também achava que no começo, o marketing ia ser tipo, vou lá colocar na empresa de marketing, já vai vir os clientes automático. E não é assim. Só que como você falou, nesse ponto aí que eu acho que foi a virada de chave maior que eu tive, essa questão da timidez da comunicação. Isso vem dessa parte, da parte técnica da contabilidade, mas vem muito além disso, Marta. Porque é algo do seu comportamento, como você foi criada lá atrás. Então, tem todo uma coisa que faz que você tenha aquele jeito. E aí, eu tive que me aprofundar muito no autoconhecimento. Olha só o que ela tá falando, pessoal. Não é à toa que o pessoal que vem aqui que virou a chave é autoconhecimento, né? Autoconhecimento na veia. É assim, fiz tudo que você imaginar. Coach, terapia, análise comportamental. E aí, o autoconhecimento, você vai se conhecer. Você vai se conhecer, você vai analisar quais pontos fortes eu tenho. Você vai potencializar esses pontos fortes. E os pontos fracos, que no caso, que são, no meu caso, era muito essa questão da timidez. Eu sempre quis buscar, sempre quis gravar vídeos, sempre quis falar bem, captar cliente, mas eu tinha essa dificuldade. Eu fui tendo que trabalhar isso. Mas por que é assim? Por que eu funciono assim? E aí, é um processo que não é rápido, né, Marta? Não é. De jeito nenhum. Não é rápido. É um processo que você precisa estar muito, assim, nele. Você precisa estar sempre se conhecendo, sempre fazendo curso, mentoria, destravando e, principalmente, praticando. Então, como eu falei para você, eu sou muito visionária, eu consigo enxergar lá na frente, mas não sabia, ou às vezes eu não sei como seguir. Mas eu me coloco no fogo. Entendi. Eu faço de tudo para me tirar da zona de conforto. Entendi. Porque é muito... O seu cérebro, você já está acostumada com aquilo. Para você virar essa chave, você tem que se colocar no fogo. Você fala, mas por quê? Mas eu quero. Muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem destravar porque elas ficam paralisadas no medo. Ou elas ficam olhando só para o outro. E se comparando. Não, mas eu não vou conseguir falar como a Marta fala. Eu não vou conseguir fazer vídeo como o Altair Alves faz o vídeo. E aí você vai ficando nessa cobrança e você não sai do lugar. Mas esse processo de autoconhecimento, de identidade, é tanta coisa, gente. É muita coisa ligada uma com a outra. E quando você descobre isso, você descobre que você nasceu para brilhar também. Show. Você nasceu para falar algo para alguém. E às vezes você está querendo falar algo para alguém que não quer te ouvir. Ou você está querendo falar algo para as pessoas que ainda não são as pessoas. E cada um de nós, principalmente os contadores, que tem aí, né, os números nas mãos. Só que atrás dos números tem as histórias das pessoas. Show. Os desafios das pessoas, os medos das pessoas. E nós temos muita ferramenta para a gente agregar na vida deles. E esse autoconhecimento vai fazer com que você fique forte, consiga avançar e ajudar o seu cliente. Ajudar a sua equipe, se ajudar e fazer a diferença no mundo. Nossa, gente, olha que bacana. É isso, sabe? Não tem nem o que acrescentar aqui, porque, Rose, você foi muito clara nessa questão do autoconhecimento, de você se conhecer, ajudar o teu cliente, ajudar a tua equipe. Só que, Rose, até um pouquinho antes disso, quando você fez todo esse trabalho aí de autoconhecimento e tal, o pessoal vem falando muito sobre a contabilidade consultiva, né? Sim. E você já tinha uma carteira de cliente, já vem aí há 13 anos com o escritório e tal. Quando você fez essa virada de chave do autoconhecimento, como que você conseguiu, ou como você está conseguindo aplicar isso nos teus clientes? É fácil? É difícil? É um passinho de cada vez? Até porque a gente vê muitos contadores falando, é muito difícil, entregar o básico já é complicado, tal. E aí, Rose, a verdade, em Marta Sincera Cast, me fala como que tem sido isso, essa transformação em ajudar o teu cliente, em ajudar o teu colaborador. Como está sendo isso na prática, no dia a dia? Fácil não é. Afinal, o que é fácil, Marta? Nada. E quanto mais difícil, é melhor. Quanto está mais difícil, o propósito ali é maior. Eu sempre enxergo dessa forma. E aí você vai estudar, você vai para os eventos, você vai para a mentoria. E aí é muita informação.
Cada pessoa, por exemplo, eu estou num processo, você está no outro processo na tua empresa. Então, na minha visão, não existe uma regra. Certo. Olha, é assim, assim, assado. Mas é necessário que a gente faça essa virada. Mas não assim, ficar na zona de conforto. Não, é difícil, eu não vou fazer. É difícil, a parte técnica já é difícil, é muito prazo, e equipe, e vendas, tal. Mas, assim, eu, por exemplo, eu gerencio o escritório sozinha, né? Não tenho sócio, eu tenho parceiros, tal. Que é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda, mas o que você precisa fazer um planejamento aí? Tá, então, hoje na minha empresa, qual que é o setor? O que eu preciso alinhar primeiro? Né? Então, por exemplo, é o processo? Porque muitas das vezes o que adianta você vender, ter vários clientes e o seu processo seja falho? Isso. Então, assim, gente, não é nada fácil. Não adianta eu falar aqui que é fácil, que não é. Mas não é impossível. Nada é impossível. E você se comparar, porque também tem essa questão de você ir para muitos cursos, você fazer muita coisa e você não conseguir praticar tudo. E aí você fica com uma obesidade de conhecimento. Já ouviu falar muito nisso? A gente fala muito nisso. Sim, faz vários cursos e chega no dia a dia... E não pratica. Exato. Mas por quê? Porque cada um de nós... Eu estou numa fase, teu escritório está em outra fase. Mas você precisa ter essa sabedoria de ir praticando. Se você simplesmente ouvir aí dos grandes... Olha, minha empresa está assim, eu tenho 1.000 clientes, eu tenho não sei quantos mil X de funcionários. Você olha para a sua realidade e fala, gente, eu só tenho 100 clientes, eu vou desistir. É bem isso. Eu não quero, não, vai ser muito complicado, eu não nasci para isso, não. Se comparando. Você vai se comparando, mas não, você tem que ir aí tendo essa sabedoria de alinhar processos, alinhar pessoas. Alinhar processo, alinhar pessoas é algo que não para. Nunca. Não adianta você falar assim, não, eu vou fazer um curso, uma mentoria, que vai durar 6 meses. E daqui, quando eu terminar minha mentoria, meu curso, vai estar tudo ok, que é um processo. Você vai começar a colocar em prática. Então, você colocar empecilho só vai atrasar a sua vida. Exato. Só vai atrasar a tua empresa. E você, empresário, você aí que é contador, eu que sou contadora, você que tem a tua empresa, você tem que ser o primeiro a ter essa clareza. Sim. Exato. A não ficar obeso com tanta informação, achando que é impossível, e não aí ficar parado, olhando o vizinho e não continuar na tua jornada. Exato. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que é boa em vendas e não é boa na parte da operação. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Ela vai ter que ter, vai aprender, vai pegar pessoas, vai treinar, vai dar errado, vai ter que trocar as pessoas. Então, assim, eu não gosto de colocar o problema na frente. Eu gosto do problema. O problema, ele tem que fazer parte faz parte da vida do empreendedor, mas a solução. Então, é você focar mais na solução. Legal, eu fiz isso, não deu certo. Ah, não, vou parar, não é para mim, não. Fracasso faz parte do negócio de empreender. Fracassar faz parte da nossa jornada como empreendedor contábil. É isso aí. Tá o que nós não podemos fazer é desistir. E ficar olhando o vizinho e ficar parado, esperando que as coisas caem do céu, que não vão cair. O governo não vai mudar, as coisas vão cada dia estar mais... Difíceis no sentido de ter mais informações. Existem muitas ferramentas, mas muitas das vezes existe ferramenta, mas as pessoas que estão lá não querem usar, não estão preparadas para usar, acham que a ferramenta vai fazer tudo sozinha. E precisa do quê? Precisa de pessoas. Aí vem a questão do consultivo. Né? Então, falam, olha, vai acabar a carreira do contador? Não vai acabar a carreira do contador. Exato. Pelo contrário, vai ser cada vez mais... necessário, mas assim, é da sua parte consultiva. É você saber lidar com pessoas, é você entender o perfil do seu cliente, é você entender o segmento que você quer atender porque você gosta daquele segmento, e aí você vai ter mais habilidade, mais prazer de falar com ele. É conhecer de pessoas, saber colocar pessoas certas em cada lugar, e aí treinar, e testar, e trocar, e faz parte. Então, não é fácil, Marta, e nunca vai ser fácil. Mas empreender, eu falo... Ontem mesmo eu fiz lá uma caixinha de pergunta, e eu falei que empreender é um estilo de vida.
É isso. Nossa, Rosa, eu tô assim, você tá falando, fica aqui pensando, né, que em tudo isso que você tem falado sobre essa questão do empreender, de não ser fácil, de não desistir, de não se comparar, e muitas das vezes a gente faz isso. E pode ser, você pode ser o tamanho que for, seja pequeno, médio, grande, a gente sempre, às vezes a gente cai nisso. E olha só, que eu estava falando, estava pensando assim, olha só o passo de coragem que a Rose deu. Ela tinha um sócio mega vendedor, olha só, o sócio super vendedor, que já fazia marketing, já estava consolidado no marketing. Ela poderia ficar na zona de conforto, assim, eu vou ficar aqui só cuidando da minha operação, tá tudo certo, porque eu já tenho um sócio que vende. Mas não, gente, ela falou assim, eu vou sair dessa zona de conforto, eu vou para a linha de frente, vou conquistar o meu espaço, mas ela teve todo um processo de autoconhecimento, entende? Ela poderia, olha só, gente, olha, você que está aí do outro lado, você pode ver isso com uma forma muito positiva, porque ela poderia ter se apegado ali no sócio que já tinha um perfil que ela não tinha. Sim. Porque o Altair tem um perfil que ela não... Quer dizer, hoje ela tem esse perfil, mas ela não tinha. Não tinha. O negócio dela era técnico. Então, ela falou assim, não, eu vou me desafiar, eu vou sair da zona de conforto, porque foi sair da zona de conforto que pensa. Total. Eu tenho aqui um sócio que vende pra caramba, eu só tenho que cuidar da operação, show de bola. E vamos embora, e tá tudo certo. Sim. Mas não, ela fez ao contrário. Quantas vezes a gente vê contadores procurando sócio, tal. Mas, gente, é isso, sabe? Você tá de parabéns. E essa virada de chave, em auto se conhecer, em fazer um trabalho pensando no outro, essa questão do propósito, a gente sempre tem falado aqui no propósito da pessoa. E, Rose, olha, esse podcast aqui, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a tua fala em relação a agir, em ir para ação, e entender que a vida vai ter dificuldade e que empreender é um estilo de vida. Sim. É isso. Você sabe que eu nunca tinha ouvido isso. E é isso. Empreender é um estilo de vida, Rose. Sim. Entendeu? Você que está do outro lado, você que decide. Você decide se você quer viver essa jornada, porque quem não está crescendo tá o quê? Tá morrendo. E aí nós temos que nos renovar todos os dias. Todos os dias. Exato. Todos os dias é um sistema novo. Uhum. Bate lá na tua porta, liga lá para você. Olha, o sistema que faz isso, o sistema que faz aquilo. E você não pode ficar desatualizada. Exato. Você tem que ir lá, você tem que conhecer, você tem que otimizar. Uhum. Só que essa parte com pessoas, essa parte com processos, com pessoas, e você precisa se preparar para você conseguir lidar com isso cada vez melhor. Exato. Porque quando você começa a empreender, você não sabe lidar muito com vários tipos de pessoas. Uhum. Não sabe mesmo. E a Rose falou que é coisa interessante, processo e pessoas. Você tem 2 pilares aí. Olhar teu processo, que não adianta você vender e não entregar. E olhar para as pessoas, porque as pessoas só vão abraçar o seu propósito a partir do momento que você tem um olhar diferenciado para elas, mas você tem que o quê? Você tem que se capacitar. E eu falo um pouco além. Eu até escrevi o livro Propósito, a Chave Mestra para Empreender. Eu vou deixar esse link aqui, tá, Rose? Sim. Vou colocar aqui. Você que quiser assistir um livro muito bacana, pega nesse link aqui, vai lá, compra esse livro. Ele é excelente e escrito por uma contadora, né? Isso. E eu falo um pouco mais além disso. É pessoas, processo, mas o porquê você empreende. Olha só que interessante. Por que você acorda todos os dias aí na tua empresa? E por que você se sujeita a viver nessa loucura de empreender? Qual que é o motivo? Qual é o seu porquê? Uhum. E é isso que me faz continuar. É isso que me faz sair da zona de conforto, porque eu tenho um porquê muito grande. Uhum. Eu tenho, e não só a Marta, você também tem aí um porquê muito grande. Quando você descobre esse porquê... Não é só o dinheiro. Não deve ser só o dinheiro. Porque, vamos falar a verdade, que na área da contabilidade, né, demora um pouquinho para você ficar muito rico aí, né, Marta? Uhum, com certeza. Não é só a área de contabilidade, não, Rose. É qualquer área que se empreende. Para você ficar muito rico, tem uma jornada enorme. E aí tem o porquê. Então, esse porquê, ele vai te responder. Uhum. Vai te responder quando você vai ficar na mão aí por conta de... ou colaborador, ou cliente, alguma situação. É esse porquê. Como que você descobriu o seu porquê? Até para a pessoa do outro lado raciocinar. Como que a Rose descobriu o porquê dela? Então, essa questão do empreendedorismo, eu sempre tive um pouco isso. Na minha família, não necessariamente, tem pessoas que empreendiam, mas eu já brincava que eu ia ser empresária, por exemplo, ia ter um supermercado.
um mercadinho, essas coisas. E aí, depois, com a necessidade, que eu tive o meu filho com necessidades especiais, eu precisei de tempo. Eu achava que ia ter tempo, mas eu consegui, pelo menos, ter fazer a minha agenda. E ter um rendimento maior. Então, é assim, é algo que está em você de servir, de fazer algo grande, mas a necessidade que vai aparecer ao longo do tempo. Sim. As coisas acontecem na nossa vida ao longo do tempo. Ou seja, né, não é do dia pra noite, entendeu, gente? Vocês descobriram o porquê. Não é pro dia da noite. E é um processo. Então, eu comento um pouco nesse livro, falo dessa trajetória, qual foi o meu porquê. Mas você aí tem o seu porquê. Exato. Tem o seu propósito, mas está sempre ligado muito a servir, a contribuir com o mundo, a deixar um legado. Isso aí. Então, é por isso que eu sempre me coloco aí nessa... gosto de sair da zona de conforto. E sempre tive muita dificuldade com essa questão com as pessoas. E hoje, também, através desse autoconhecimento, eu consigo entender. Porque tem pessoas que vão empreender, tem outras que não vão empreender. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão querer te ouvir. Tem pessoas que vão se identificar comigo. Mas tem pessoas que não vão se identificar comigo. Que não vão gostar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que esse caminhar é você que precisa descobrir qual é o teu. Isso daí, gente. Olha, Rose, excelente. Essa mulher aqui tá virando uma palestrante profissional. O propósito é grande, Marta. Tá vendo? Nossa, Rose, olha, porque assim, a gente te vi palestrando lá no nosso evento e tal, mas de lá pra cá também você já deu várias viradas, hein? Já. Eu tenho um propósito, vai muito além da contabilidade. Aqui, ó, gente, ó, uma graça. Mulheres que prospera. Mulher, né? Mulher que prospera. Ó, que bonitinho. Acho que assim, a nossa vida, essa questão de propósito, de legado de servir, não é pra gente ficar com ele guardado. Acho que é por isso que eu quis vencer essa questão da comunicação. Sim. Alguém precisa ouvir a tua história, a tua superação. Alguém lá do outro lado, seja seu cliente, seja o seu lead, seja alguém aí no teu canal do YouTube, ele está sedento dessa informação. E aí, ao falar, a gente consegue, além de plantar a contabilidade, de conquistar o seu cliente, mudar o mundo, né? Isso aí. Então, eu tenho também esse trabalho com Mulher que Prospera. Isso aqui era eu adoro fazer isso. Assim, é um dos capítulos do curso que eu dou que incentiva a mulher a fazer coisas com a mão. E você acredita que quando eu era assalariada e eu precisava de dinheiro, eu empreendia. Então, eu aprendi a fazer isso. Uma graça, gente. Muito cheiroso. Aprendi a fazer essa vela e eu vendia, Marta. Eu fazia a rifa. Sempre me virei. Virava, né? E aí, nesse processo de mulher, o que é o nosso pilar aí? Desenvolvimento pessoal da mulher. Ela pode ter renda. Ela pode ajudar... Ela pode melhorar as finanças dela. Ela pode ter um caráter generoso. Ela pode estar onde ela quer estar, mas ela tem que ter felicidade na casa dela. Não adianta você ter um CNPJ, ter vários dinheiro e não ser feliz no seu casamento, deixar os seus filhos por aí. Enfim, a gente trabalha toda essa parte integral da prosperidade integral da mulher. Porque prosperidade não é só dinheiro. Você vê, gente, que é bem profundo, né? Vê que é bem profundo. Não é sobre contabilidade, gente. Não é sobre. Você que está do outro lado tá achando que é sobre contabilidade? Não é sobre contabilidade. Não é. E, Rosa, por que você está falando sobre isso, né? Sobre você prosperar, que não é só dinheiro e tal. A gente vê que hoje tem bastante contadores já fazendo conteúdo e tal. Claro que, comparado a 89 mil escritórios que tem no país, pouquíssimos os que estão se movimentando, tá? Mas olhando para o mercado, que a gente vê muita gente reclamando da concorrência, né? Sim. Concorrência, preço baixo e tal. Como que a Rosa enxerga isso dentro da tua verdade? Você acha que realmente é dificuldade? Não, isso aqui é uma visão. Tem como a gente prosperar sim nesse ramo, sem olhar? Tem como a gente criar conteúdo e ter pessoas olhando para a gente? E aí, o que a Rosa pensa sobre isso? Tem essa dificuldade, sim, né? Como a gente já vem falando que empreender é difícil, mas não é impossível. Marta, você precisa
estar atualizado com tudo isso. Você precisa ter uma mente aberta de você se atualizar e aprender e aí empreender, fazer a virada, falar, nossa, mas isso aqui está indo para esse lado, o que eu preciso fazer para a concorrência não me derrubar? É aí melhorar a questão do teu marketing, é melhorar aí a questão da tua venda, é o seu público, é o público que você tá atingindo, de repente é um público de menor valor, digamos assim, é uma pequena empresa, precisa melhorar aí a tua estrutura e crescer aí o teu negócio para conquistar empresas maiores, uma lucro real, por exemplo. Então, na minha visão, tudo uma questão do teu propósito, onde você quer chegar. E para você chegar nisso, você vai ter sempre as barreiras. Vai ter sempre alguém, vai ter sempre um sistema novo, vai ter sempre o concorrente, vai vir essas empresas, startups enormes aí, vai engolir quem está aí, né, dormindo. Sim. Então, você precisa estar sempre ali antenado, não tem outra forma. Ou seja, algo novo, né? E interessante, gente, que a Rose ela já tá fazendo vídeo no YouTube, Sim. a gente cuida da parte do blog, site e tal, e ela já recebe pessoas levantando a mão para ela. Então, Sim. ela já, pela internet hoje, a Rose já tem uma condição de levantada de mão. E acredito eu que vem pessoas que já procuraram concorrente seu e fechou com você. Sim. Por quê? Essa questão do porquê, como que você atende, né? Como que você atende, é entender o que ele realmente precisa, por que ele está saindo lá da autocontabilidade. E o que você oferece para ele diferente. Né? Então, tá tudo aí envolvido. Não tem assim, não é uma fórmula feita para cada pessoa. Eu quero dizer assim, não existe uma fórmula para todo mundo. Mas, Marta, e outra, a contabilidade, ela, como eu falei, ela é um braço. Aí tem a questão da gestão financeira, do BPO financeiro, tem a questão da parceria. Você precisa aumentar a sua sabedoria, aumentar a sua visibilidade, ser mais visionário. Então, de repente, hoje, o segmento que você atua, né, tá tendo uma dificuldade, mas você pode agregar um BPO financeiro, que é o que nós já fazemos. De repente, você atende pequenas empresas e o cara não tem ninguém lá para ajudar no financeiro dele. E você vê isso, você vê que o cara tá pagando multas altas. Como que eu comecei o BPO financeiro no escritório? Foi isso, olhando para o cliente. Eu tinha um cliente que viajava muito. E ele não conseguia pagar os impostos, então ele pagava muita multa e não conseguia. E aí eu fui trabalhando com ele. Não era nem por falta de dinheiro, né? Não era por falta de dinheiro. Organização. E eu coloquei na minha cabeça, falei, nossa, eu vou ficar mais junto desse cliente, porque eu acho isso... Dinheiro jogado no lixo à toa. Dinheiro jogado no lixo. E aí fui me aproximando, fui me alinhando com ele. E aí nós implantamos o BPO financeiro. Hoje o cara cresceu muito mais. Olha só. Né? Por quê? Porque antes ele ficava descontente. Ele só reclamava para mim, Marta. Eu tô pagando muito isso. Eu falei, então, mas aí de repente é o tempo. Você não consegue colocar alguém ou você não quer colocar alguém e tal. E aí nós fomos atendê-lo. E aí hoje ele, não quer atrasar nada. Então hoje ele não atrasa nada. A gente acompanha todas as certidões dele. E ele cresceu, Marta, muito. Eu acho isso... foi um case que valeu muito a pena. Esse trabalho que eu fiz de acompanhar. Eu olhava para ele e falei, meu Deus, mas esse cara fatura bem. Por que ele tá pagando tanta multa? Mas aí você tem que... Ele precisa sentir confiança em você. Exato. E aí eu fui construindo isso, né, Rose? E aí eu fui construindo isso. Hoje ele me passa várias coisas. Hoje ele cresceu muito, assim. E a gente faz parte disso. Exato. Entendeu? É você ter essa empatia. É você ter essa parte da... É você também criar opções para o seu cliente. Exato. Eu poderia falar, não, ele não paga, problema dele. Ele não quer colocar alguém, problema dele. Mas não é assim. E aí você vai conseguindo aumentar aí o seu produto, a sua receita. Há uma marca e patente, as parcerias, né? Então, você vai precisar... Como você empreende, você é um empreendedor. Então, você tem que viver com essa... Né? Você tem que amar o problema, você tem que gostar de ir lá, de resolver, de colocar, de ser estratégico, porque às vezes falta muito isso para o contador. Verdade. Até para os funcionários da contabilidade, né? É verdade. Sempre tem que ter aquela cabeça lá atrás pensante, porque é um perfil que falta isso. Exato. Mas você que está aí na frente aí do teu negócio, você tem que ser estratégico, você tem que aprender, você tem que ir lá vencer, colocar a tua cara aí no Instagram, no YouTube,
E aí você vai rompendo e você vai criando o produto, você vai começando a ficar mais seguro até e vai conquistando outros espaços. Show. E, gente, vou falar pra você, olha, eu tô assim, Rose, eu tô admirada aqui, tô admirando muito você, porque quem viu a Rose e quem vê. Gente, olha, eu vou falar pra vocês assim, prova viva, que eu conheci a Rose era ainda sócia do Altair. É assim, ela quis. Ela quis, então tem que ter vontade, é possível. Tem que ter vontade, Marta. É igual você, por exemplo, agora nós estamos caminhando mais para essa parte também de palestra, mentoria, treinamento. Tem que ser pessoas que queiram. Então, tem que vir as pessoas certas para você passar o seu conhecimento. Eu também, antes eu achava que todo mundo queria a mesma coisa que eu, Marta. Não. Eu achava que as pessoas queriam, só bastava uma oportunidade, porque foi isso que eu vivenciei na minha pele. E eu achava que era isso, mas não, hoje eu preciso falar para quem quer me ouvir. Exato. E isso vai de conta com o marketing, né? Não adianta você estar lá falando no YouTube e só, de repente, o seu foco não é vender para contador, né? Um exemplo. E aí você fala lá ensinando a fazer cálculo. Ensinando a fazer rescisão. Então, só vão pessoas... você não vai estar falando com o seu público-alvo. Isso aí. Você vai estar falando com o contador ou acabou a pessoa que... Por isso que é muito bom você é muito bom e é o correto você mapear as dores do seu público mesmo. O que eles estão ali pesquisando para você aparecer para eles. Exatamente. Então, é isso. Mas existe, sim, muito espaço. Existe, sim... antes, quando a gente ia muito para os eventos, né, Marta? Falava assim, daqui a 10 anos vai ser tal coisa. Vai acontecer, vai ser o home office. E aí veio a pandemia. Do nada, tudo virou de ponta cabeça. Virou de tudo de ponta cabeça. Tudo que você ouviu estava ali na tua frente. Mais um pouco o desastre, o caos todo que foi, né? O medo todo que nós enfrentamos. Exato. E aí, o que por exemplo, quem foi lá, quem estava começando a fazer, conseguiu estar até hoje. Quantas empresas morreram? Várias. Quantas empresas fecharam? Várias. Então, assim, por exemplo, eu tive um sucesso nessa parte por conta de já estar ali nos eventos, nos cursos, me autodesenvolvendo. Por quê? Nós conseguimos fazer essa virada em uma semana, deixar todo mundo em casa, telefone funcionando, servidor, tudo, cliente sendo atendido assim 24 horas. A gente ficava madrugada lá ajudando ele nos pronamps da vida. Tá vendo? É isso, gente. É você ter essa mentalidade. É mentalidade. Tudo é mentalidade. Tudo é mentalidade. E ela falou uma coisa certa. Você tem que querer, tá? Temos que querer. Você tem que querer e você tem que saber quem quer te ouvir. Exato. Quem está esperando aí, você bater na porta dele e está precisando do teu trabalho. Com seus valores. Exato. Só que a transformação, gente, começa em você. Começa em você. É que nem às vezes eu vejo o pessoal, eu vou vender BPO financeiro, tá bom. O pessoal, para pagar o boleto aqui, é um sacrifício. Assim, gente, me responde. Mas eu fico pensando, esse cara diz que vende terceirização financeira, ele não consegue organizar as contas dele, como que ele vai fazer isso pro cliente dele? Não tem como viver de ilusão. Não tem. Marta. E outra, você só consegue ter sucesso naquilo que você dá conta, naquilo que você vive. É, isso aí. E por isso que eu falo, você olhar para o vizinho e ter cuidado. Exato. Porque o vizinho, ele tem um perfil. O vizinho, ele tem uma estrutura, de repente, diferente da tua. Então, você precisa ter essa sabedoria. Então, de repente, para você... o vizinho está vendendo o BPO financeiro, mas, de repente, você ainda não conseguiu organizar o seu financeiro. Então, você vai implantar isso na tua empresa. É o processo. É isso. Sabe? Antes da sua meta, lá do teu propósito, da tua meta, do que você colocou como objetivo aí na tua vida, na tua empresa, existe esse processo. E ele é doloroso, ele demora muitas das vezes, não acontece no horário, e principalmente da forma com que você acha que vai acontecer. Isso. E essa capacidade de driblar, essa resiliência é muito nato do empreendedor. Não tem... E você, contador, você também pode ter, se você já não tem, você também pode melhorar isso. Melhorar essa habilidade. É isso que nós precisamos fazer. Show. É enxergar outras possibilidades junto da contabilidade.
Show. É Só que isso. muitas das vezes pode ser que não seja o momento de você colocar ainda, mas já fica você já visualizou aquilo. Você já foi lá no curso e falaram que tá dando certo. Uhum. Mas e o passo a passo para você chegar e ter sucesso com aquilo? Porque senão você vai acabar se queimando com o seu cliente. Isso aí. Isso aí. Mas por isso que tem que ter o processo, tem que ter a meta, como que você vai fazer, um dia de cada vez. Mas você tem que se movimentar, tem que fazer, porque senão não adianta. Não. E começando por você, começa pelo teu escritório. Teu escritório tem a contabilidade fechada? Começa pelo teu escritório, teu escritório tem o financeiro redondinho, entendeu? É óbvio, eu acho que problemas acontecem, às vezes com a gente e tal, isso tá tudo certo, mas você é um case. Você tem que ser o seu primeiro case, né? Sim. Que nem a DPG. Se eu vendo marketing, se a DPG não for o case dela, o Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, nem pensar. Sim. Hoje eu vejo várias agências ajudando o cliente a vender mais e ela não consegue conquistar cliente. Eu falei, é uma coisa sem coerência, né? Sim. Então, gente, seja seu próprio case. Rose, a gente tá caminhando aqui pro final. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. Reforma tributária. Tem várias opiniões controversas, né? Tem uns que estão falando que vai ser uma oportunidade, outros estão falando que é um aviso prévio para contabilidade. Na visão da Rose, a reforma tributária é uma oportunidade? Você já tem visto isso? Como que é isso? A reforma tributária é uma grande oportunidade. Por quê? E eu já estou me inscrevendo aí nos cursos. Por quê? Nós falamos que para você avançar aí, você precisa se atualizar. Uhum. Você se atualizando, e o quanto mais rápido você se atualizar, gente, imagina, a reforma tributária vai mudar tudo, as pessoas vão ficar perdidas, né? Até nós temos que estar indo lá estudar, porque vai mudar. Vai mudar tudo. Então, as empresas, elas vão precisar muito da gente. Os nossos clientes vão precisar. Se você não estiver especializado, ele vai procurar outro. Sim. E aí, de repente, o outro vai dar uma aula de reforma tributária. E aí? Exato. Então, assim, Marta, eu não acredito nunca nessa questão do fim da contabilidade. Existe a atualização. Eu vou decidir. Eu quero avançar na contabilidade. Eu quero estar preparada antes da maioria para dar a consultoria que o meu cliente precisa. Antes que ele me pergunte, eu leve para ele. Então, na minha visão, é uma oportunidade, sim. E é total. Vai mudar tudo. Assim, para o empreendedor vai ser simplificado. Então, se você olhar assim, vai ser uma coisa mais simplificada a questão do imposto, de repente. Mas só que o empreendedor, ele precisa de ajuda. E não é só sobre a reforma tributária, né? A gente como empreendedor, para você ter uma ideia, eu estava falando para uma cliente ontem. Por exemplo, o sindicato. A contabilidade resolveu fazer DP. Eu sei que o DP foi a coisa que a contabilidade acabou absorvendo. A gente sabe disso. Sim. Que isso não é obrigação da contabilidade. Sim. Ponto. Isso aí eu já sei de cor salteado. Porém, quando a contabilidade absorve isso, ele acaba pegando a responsabilidade. Então, você tem uma convenção, qual que é o papel do contador? Avisar o empreendedor da convenção. Analisar, saber todos os detalhes. Infelizmente, isso não aconteceu comigo. Enfim, estou com um BO enorme aí em relação a sindicato, né? Sim. E aí, ok, eu não vou ocupar o meu contador, nada disso. Não vou, até porque eu já sou madura e tal. Mas se eu tivesse tido uma orientação lá atrás, eu teria evitado um problema grande que hoje. E o que acontece com os empreendedores é a falta de informação. Sim. É a falta de orientação, até para empresários que já têm um certo tempo tal. Sim. Então, eu vejo uma grande oportunidade não só na parte contábil. Até porque quando o empreendedor ele coloca a vida financeira na mão do contador, o contador acaba virando psicólogo, advogado. A pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança. Então, tudo a gente vai perguntar para quem? Para o contador. Sim, Deixa eu ver com o contador. Deixa eu ver. Afinal de contas, ele mexe com as minhas finanças, né? Sim. Da minha empresa, tal. Sabe todos os meus erros e acerto. Sim. Então, essa questão da reforma, além da mudança que vai vir, o empreendedor precisa muito de conhecimento e esse conhecimento é vocês que têm. Sim. Então, às vezes, eu vejo muita gente fazendo vários cursos em outros lugares, sendo que o contador poderia ser essa porta de entrada, ser esse cara educacional. Mas, para isso, foi o que a Rose falou, você precisa o quê? Ter autoconhecimento e se transformar. E essa questão, e o contador, ele tem muita informação. Então, dá para fazer muita consultoria com o cliente, treinar o cliente. É um segmento, assim, Marta, muito amplo.
Muito, muito amplo. Então, realmente, como vai acabar a contabilidade? Não vai acabar, mas você, como contador, como consultor, você precisa estar preparado e acompanhar as mudanças e estar ali alinhado e conhecendo toda a empresa do teu cliente, né? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Esse é o caminho. Esse é o caminho da prosperidade. Cada vez mais, por mais que a tecnologia esteja avançada, quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas querem ter a proximidade. Sim. Entendeu? Esse é o ser humano. Entender de pessoas. Entender de pessoas. De gente. Então, quando as pessoas falam que contabilidade não é sobre números, é sobre gente, marketing não é sobre números, é sobre gente, tudo está em torno de pessoas, sobre Sim. você entender o teu público. Rose, eu quero que você deixe um recado aí para os contadores. Olha, que história, você vai vir aqui, a Rose tem uma história de vida, depois a Rose vai no segundo momento aqui, para a gente falar de história de vida. Hoje mesmo a gente focou muito nos negócios, Sim. até para te motivar aí, mas a Rose está convidada para voltar aqui de novo para a gente falar muito sobre história de vida. Sim. Eu tenho uma história de vida assim fantástica. Eu quero que você deixe um recado aí para os contadores, aí um recado... Você já falou várias coisas bacanas, você vai ver que esse podcast vai ser top. Sim. Mas deixa um recado pra eles. Gente, você que é contador, contadora, como a Marta mesmo já falou, né? Eu já falei várias coisas aqui, mas não fique na zona de conforto. Então, continue aí, você pode crescer a tua empresa, mas antes você precisa crescer você como pessoa, você como empresário. Então, invista em você. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, cuida do teu corpo, cuida da tua mente. Vai se exercitar. É fácil? Não é, mas vai se exercitar. Cuidado com o que você ouve, quem você segue, os valores. Cuida da tua espiritualidade. Então, eu sempre falo isso. Nunca desista dos seus sonhos. Você nasceu para vencer, você olha aí para trás, você já é mais que vencedor. Então não baixe a cabeça, continue e você tem um propósito. Então não deixe, aproveite, a vida é curta, aproveite cada segundo e com certeza você aí vai conseguir realizar e fazer uma mudança. Você se cuidando, corpo, alma e espírito, você com certeza vai ter aí mais força, vai ter mais habilidade para cumprir o teu propósito aqui na Terra e não só se ajudar na tua casa, mas ajudar várias empresas a crescerem. O contador, ele tem muita informação, ele tem muita bagagem para isso e não se esqueça, atrás não é só de números, atrás dos números que você cuida existem pessoas, existem histórias, existem pessoas também sedentas da tua experiência, da tua superação. E, para finalizar, nunca desista de seus sonhos. Foi um prazer enorme falar aqui com vocês. Um grande abraço e até o próximo podcast. Gente, olha, foi fantástico, Rose. Foi fantástico. Eu vou deixar, Rose, qual que é as redes? Se o contador quiser se inspirar, te seguir, quais são as redes sociais da Rose, por favor? Eu tenho o site www.rosealmeida.com. Lá tem resumidamente sobre os meus livros, os sites da empresa, mas o meu Instagram também é @rosealmeida_OFC. Então vai ser um prazer aí conhecer você, compartilhar com você também e aprender, né? É isso aí. Eu vou deixar aqui nos links a rede social dela, o site dela, se você quiser ir lá se inspirar, você que é contador, contadora. Gente, a Rose também fez esse trabalho fantástico. Vou deixar o link também lá. Sim. É maravilhoso. Gente, ó, uma graça, super cheiroso também, se você quiser, ó, presentear aí os seus colaboradores, presentear sua esposa, enfim, quem você quiser, uma vela aromática e uma graça também vou deixar aqui. Rose, eu te agradeço. Eu que agradeço. Foi, assim, fantástico. Eu tô aqui, assim, extasiada com as suas palavras. Sim. Você vê que a Rose é uma mulher de Deus, gente. É uma pessoa do bem, onde Jesus tem feito grandes coisas. Sim. E eu tenho certeza que o céu para você é o limite, Rose. Amém. Obrigada, viu? E eu que agradeço, né? É sempre um prazer aqui estar com você, conversar com você. E também te desejo aí muito sucesso para você, para o Alex e para toda a turma da DPG. Amém. E você que ficou até agora, eu vou te pedir aqui, ó, segue o nosso canal, curte, compartilha, manda esse conteúdo lá pros seus amigos, porque quanto mais você compartilha, mais você cresce. E se você não gostou, manda lá pros inimigos, porque assim você ajuda o nosso canal aqui a crescer e a prosperar a vida de vários contadores. Gente, fica com Deus, viu? Gente. Tchau, tchau. Até mais.